Agradecer a comissão organizadora, Marcos Vinícius, Sandra, Eduardo Branco, pelo convite. Como disse o Eduardo, meia hora a gente tem que escolher um caminho a seguir, né? Então, quando operar o quadril, eu estou considerando em osteoartrite, artroplastia do quadril e não as cirurgias preservadoras da cabeça, senão também já seria uma coisa muito longa, né? Muito extensa. Mas eu fiquei muito animado com o assunto porque, aparentemente simples, mas na verdade quando você vai olhar o processo decisório de indicar uma artroplastia do quadril, a gente na literatura vê que além de uma confusão muito grande, existe uma controvérsia e uma dificuldade de você estabelecer entre médico e paciente qual é o momento ideal de se fazer. Pegando aqui uma revista de impacto, a gente percebe que no conceito já é difícil de entender, porque quando você vê a indicação de artroplastia estágio final da lesão degenerativa, a imensa maioria das cirurgias não ocorrem em final de lesão degenerativa. Nem tampouco os pacientes operados, em sua vasta maioria, têm rigidez articular. A deformidade estrutural muitas vezes não estão relacionadas com sintomas, mas a gente também não opera paciente com perda total de cartilagem. Então, quer dizer, nos casos graves é fácil você indicar. O problema é quando você, diante de uma variabilidade muito grande de severidade de doença, de expectativas do paciente, de status físico pré, você tem que definir qual é o momento ideal. Então, eu achei esse trabalho aqui muito interessante, porque esse trabalho é uma revisão sistemática da literatura sobre guidelines de indicação de artroplastia baseado em 3 variáveis, dor, função e alteração radiológica. Então, a partir de 3.000 referências, só título e só abstracts, eles geraram 88 textos completos e, como era para osteoartrose, ficaram com 12 finais. E aí eles aplicaram uma coisa que eu achei interessante, que é o AGRI2, que é, na verdade, uma ferramenta de avaliação de scores, de guidelines, né? É uma ferramenta de avaliação de guidelines no seu processo de formatação e na sua qualidade. Ele tem 6 domínios e quando ele pega todos esses guidelines, ele percebe que não existe uma sintonia entre eles nos domínios dessa ferramenta. E considerando que essa ferramenta tem nota 0 para muito ruim e 1 para excelente, você vê que a nota desses guidelines também não é tão alta. Ou seja, os guidelines que orientam o momento e a indicação cirúrgica, eles são guidelines com pouca evidência na construção das variáveis dor, função e alteração radiológica. Ou seja, você não tem valores de corte bem definidos e você não tem uma mensuração das variáveis em questão de forma adequada. Então eu achei interessante uma coisa assim, na indicação você usar esses dados pré, já mostrou que a literatura não te informa muita coisa. Aí eu fui tentar trazer algo diferente, eu fui olhar uma organização não governamental inglesa, monitorada por um órgão do governo, ligado à saúde, e que esse órgão, é tão interessante essa questão, que esse órgão ele prioriza e busca responder questões médicas que não são adequadamente respondidas pela literatura. Então é uma organização que tem cuidadores, pacientes, médicos, quer dizer, uma equipe pessoas heterogêneas, não é nem equipe multidisciplinar, pessoas heterogêneas na sua origem, na sua forma de trabalhar, buscando discutir a indicação e o momento da artroplastia. Quer dizer, já deixa de você ir na literatura, buscar dados pré de função, alteração radiológica, movimento, para indicar o momento correto e ver no momento pós, e aí nessa pauta dessa organização não governamental, você vê que eles entendem que o momento ideal da cirurgia para os pacientes é um momento em que ele pode ter o melhor resultado pós. Então ele já não pensa mais se ele tem pouco arco de movimento, qual é o score funcional dele, qual é a alteração radiológica, ele pensa qual o momento para mim que eu terei a melhor função com essa artroplastia. E a melhor função não significa só score, significa score e tempo de durabilidade. E isso é uma coisa que a gente que faz prótese se depara muito. O paciente pergunta, doutor, quanto tempo dura a minha prótese? E aí eu uso essa referência, esse conceito que eu achei muito interessante de uma coorte imensa, de mais de 63.000 casos, de 1991 a 2011. Ele passou a introduzir um termo, assim, uma tradução grosseira, seria risco vitalício, né? O risco vitalício. O risco vitalício é o risco de um desfecho acontecer ao longo da sua vida. No caso, o desfecho, a troca da prótese. Então, por exemplo, eu não sei dizer se uma prótese dura 10, 20, 30 anos, pode durar 20 num, 30 no outro. Então ele passa a estudar estatisticamente a chance de você trocar essa prótese baseada na sua idade, no seu sexo, ao longo da sua vida. Aqui, se você olhar, o paciente chega, eu tenho em torno de 50 anos de idade. Ó, 50 anos de idade. Sexo masculino, isso aqui é masculino, né? Sexo masculino, você tem tantos por cento de chance de trocar a prótese nessa vida. Eu acho que isso tem uma perspectiva legal, porque você passa a levar para o paciente uma estatística da chance dele trocar essa prótese ao longo da vida, por idade e por sexo. Então, isso é um dado, e aí na decisão do momento, é você levar para o paciente o que interessa a ele. Olha, a chance de trocar é essa, sua função é essa, e falando em função, a gente tem aquela questão que o paciente fala, há 10 anos eu não amarro o cadastro. Bom, então vai continuar sem amarrar quando operar. Então, eu tenho movimentos. Então, você entender, mostrar para o paciente que a cirurgia dá um delta. Se você entrar com 20 graus de flexão, vai sair com 50. Se entrar com 50, vai sair com 90.
em torno, né? Então, na verdade, você monitorar o doente e decidir com ele o que interessa para ele pós-operatoriamente de movimento, de arco de movimento, até para ele decidir o tempo baseado no score funcional dele. E aí você pega essa também revisão sistemática de 17 estudos que buscam avaliar uma função pré e a relação dela com a função pós, com o resultado funcional pós. 16 desses trabalhos têm uma correlação estatisticamente significativa, onde a função pré muito ruim vai ter um resultado funcional pós mais reservado. 13 dos 14 em curto prazo e 3 em longo prazo. Então também entender o que interessa para o paciente em termos de movimento. Tem paciente que não faz questão de amarrar cadastro, tem paciente que não faz questão de correr, tem paciente que não se incomoda em trocar prótese ao longo da vida, tem paciente que entende que 15% é muito, tem paciente que entende que 15% é pouco, de chance de trocar uma prótese. Então é você dar para o paciente os dados para que ele, junto com você, decida o momento ideal. Da mesma forma, o amplo arco de movimento. A gente sabe que se você somar flexão, adução e rotação interna, isso não só esse trabalho, como vários outros repetem, que determinados arcos de movimento, determinados somatórios de arcos de movimento, predispõe muito mais à luxação e que você vai precisar usar artifícios, como alongamento, ou como troca de implante, ou alargamento do offset lateral, para conseguir uma estabilidade, ou até o doente correr o risco de ter mais luxação, é um direito dele optar por isso. Então cabe a você levar esses dados para ele decidir, junto com você. Mesma coisa aqui, para finalizar, é um dado que eu acho importante, que é a obesidade. O paciente acha, eu sou obeso, então não posso operar. Não existe nenhuma contraindicação formal ao obeso operar. Só que ele tem muito mais riscos, a literatura é vasta nisso. Pegando também uma revisão de uma revista de impacto, você vai ver que os scores funcionais são muito piores nos pacientes obesos, com significância estatística, são os em negritos. Então, também não adianta, a literatura é muito confusa, de falar, você é obeso, tem que fazer uma bariátrica antes de operar. A cirurgia bariátrica pode trazer benefício do ponto de vista cardiovascular, metabólico, mas para a artroplastia parece ser pior para o paciente do que operar obeso. Então, não quer dizer que não seja o tempo dele operar porque ele é obeso. É ele entender que ele é obeso e obeso tem um risco maior. Né? E quais são os riscos? Então, é colocar para o paciente isso. Então, como conclusão, não tem conclusão escrita na literatura, porque a conclusão é uma relação entre o médico e o paciente, o médico, a obrigação dele levar colocar na mesa as variáveis que envolvem o processo decisório, positivas e negativas, e o paciente entender a partir da personalidade dele o que interessa para ele. Obrigado.